paz do Senhor a todos. Amém. Vocês conseguem dar uma melhoradinha aqui? Amém? Louvamos a Deus mais uma manhã na presença do Senhor, culto de Santa Ceia. Aleluia. O Antônio Carlos, ele pensa que eu ajudo eles, né? Na verdade, eles é que me ajudam. Aleluia. Entraram de cabeça aí na obra, juntamente com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ama esta igreja, ama a vida de vocês. E acredito que se nós conseguirmos passar por esses momentos difíceis que passamos na terra, lá na frente nós alcançaremos a vida eterna e estaremos juntos para sempre com o Senhor, né? Essa é a maior promessa que rege a nossa vida em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Sou grato a Deus pela vida do Zé Carlos, da Sueli, o casalzinho que amo. Hoje trouxe a família, a Dani, esposo. O esposo gosta de tocar, gosta de louvar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um louvor preparado aí para o final do culto ou não? Tem? Amém. Então após a palavra, você já se prepara aí para estar louvando o Senhor com um cântico aí. Tá bom, meu querido? Louvado seja Deus. Meu coração se alegra com a presença de vocês aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje já nos emocionamos bastante. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tá faltando gente aqui hoje, não tá? Cadê o Bruno com o resto da galerinha? Ficou no caminho? Não tá bem. Meu Deus, não brinca. Vamos levantar um clamor para ele agora. Aleluia. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, neste momento nós queremos apresentar a vida do Bruno nas tuas mãos, Pai. Deus, repreenda toda e qualquer enfermidade que tenha assolado aquele corpo, aquela vida, em nome de Jesus. Que o Senhor possa enviar o teu anjo onde ele estiver, Pai, e ministrando a cura sobre a vida do Bruno em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração nesta hora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Abra a palavra de Deus. Pode ser ficar sentadinho aí mesmo no seu lugar, no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Amém? Nós tivemos aí quantos dias sem energia aqui? E nós achamos que íamos fazer o culto aqui sem energia. Graças a Deus hoje o pessoal arrumou, a energia voltou. E houve um vendaval, eu fiquei com medo. Confesso que acho que na madrugada de sexta para sábado, umas 3h10 da manhã, eu achei que o vento ia levar a minha casa. Louvado seja Deus, de tão forte, né? Mas foi algo terrível. Uma cidade lá no Paraná devastada, quase 100% da cidade devastada, estado de calamidade, não é? Rio Bonito, louvado seja o nome do Senhor, é um desespero só. Então a gente nota através desses acontecimentos, desses fenômenos, a nossa condição a nossa fragilidade humana, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Se não for o Senhor em nossas vidas, misericórdia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, Pai amado, por esta manhã gloriosa, onde estamos reunidos aqui com os nossos queridos irmãos para juntos celebrarmos ao Senhor e cremos, amado Deus Todo-Poderoso, que o Senhor já se faz presente nesta casa de oração, porque diz a tua palavra que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estaria o Senhor em nosso meio. Seja bem-vindo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje é um culto de Santa Ceia. Somos gratos ao Senhor por essa rica oportunidade, porque se nós olharmos aí o dia a dia, a situação que nós vivenciamos nesse mundo onde, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno, nós nos sentiríamos desmotivados de estarmos num lugar como esse, né? Mas sabemos, entendemos o chamado de Deus nas nossas vidas e compreendemos que a vontade de Deus é essa, aleluia, que nós venhamos nos reunir, congregar, aleluia, e adorarmos ao Senhor nessa terra até que Ele volte para buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro.
E esse trabalho que nós fazemos, de nos reunirmos nesse espaço físico de adoração, aleluia, se nós estivermos com os nossos olhos naturais, humanos, abertos, aleluia, a gente vai colocar no nosso coração que não está acontecendo nada, aleluia, é apenas um ajuntamento de pessoas. Mas se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, queridos, aleluia, e começamos a refletir acerca da nossa vida, o antes e o depois, aleluia, nós chegamos à conclusão que a palavra de Deus, ela produziu o resultado pela qual ela foi designada. E é por isso que você está aqui, é ou não é? Se você contar a sua história aí, como o Antônio contou um pedacinho, um resumão aí da vida dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a gente vai ver que não foi obra do homem, aleluia, que causou essa transformação na nossa vida, aleluia. Quem agiu na nossa vida foi o Espírito Santo, através da exposição da palavra, e é por isso que nós estamos aqui. Hoje nós oferecemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto racional, consciente, sabendo que quando nós entramos por essas portas, aleluia, o único que é digno de ser adorado, louvado, exaltado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração, louvado seja o nome do Senhor, amém? A palavra de Deus, queridos, na maioria das vezes ela diz que o justo, ele viverá pela fé, aleluia. Mas nós precisamos entender que dependendo da maneira que nós vivemos aqui na terra, aleluia, a fé ela causa um espanto muito grande, louvado seja o nome do Senhor nas nossas vidas, aleluia. Hoje o Evangelho ele tem sido adaptado em diversas culturas locais, louvado seja o nome do Senhor, e isso tem colocado na mente e no coração das pessoas, aleluia, que é desnecessário nós temos as Escrituras como regra de fé para as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Aí o homem, ele fica patinando no mesmo lugar, aleluia, ele tenta com a força do seu braço, ele vai de um lado para o outro, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele acha que a sua prosperidade financeira está atribuída a Deus, louvado seja o nome do Senhor, sendo que na realidade, queridos, para adquirir essas coisas, nós podemos usar o nosso potencial humano, louvado seja o nome do Senhor, mas para entrar no céu, nós precisamos manter essa intimidade, esse relacionamento com Deus, aleluia, porque a maior riqueza do homem não é ter ouro e nem prata, a maior riqueza é ter Jesus, e a maior pobreza é não tê-lo, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós temos esse espaço aqui onde nós nos ajuntamos, para falar desse amor, para falar dessa palavra, para trazer orientações, aleluia, à igreja, acerca do posicionamento que nós precisamos ter, aleluia, para ter essa intimidade com Deus e posteriormente nós alcançarmos a vida eterna, aleluia. Eu vou dizer para você, seria utopia eu falar em cima desse altar nesta manhã e dizer para você, olha, é muito fácil servir a Deus, é só você não beber mais, é só você não fumar mais, é só você não se prostituir mais, sendo que na verdade, queridos, o quesito é muito mais elevado para que nós possamos ter essa intimidade com Deus. A velha criatura, a velha natureza, ela precisa estar mortificada debaixo dos nossos pés, e nós precisamos fazer com que, aleluia, o velho homem tenha sido crucificado lá com Cristo naquela cruz, através de um bom procedimento, de um bom comportamento, de um bom posicionamento, de ter um conhecimento da palavra de Deus, para que as pessoas possam ver em nós verdadeiramente que Cristo entrou na nossa vida, e hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, aleluia. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Então o fato das pessoas tentarem adaptar o Evangelho à cultura local tem feito desnecessária a exposição da palavra. É por isso que muitas pessoas estão desfalecendo, aleluia, estão deixando os velhos rudimentos impregnar a sua mente e o seu coração, fazendo com que essas pessoas não assumam nenhum tipo de compromisso mais profundo, mais sério com Deus e com a sua palavra. E o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que o homem que espera somente nas coisas desta terra, ele é o mais miserável de todos os homens. Amém, queridos? Então eu quero que você preste bastante atenção. Paulo está dizendo o que com isso?
que nós cometemos um erro gravíssimo, louvado seja o nome do Senhor, quando nós não fazemos planejamento para a vida eterna. E esse planejamento, queridos, não você não vai fechar os olhos hoje, deitar na sua cama e acordar de manhã já com tudo feito, tudo já planejado, já tudo elaborado, não. Aleluia. A Bíblia diz que a salvação ela é um ato, mas a santificação ela é um processo até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Então todos os dias nós lutamos, aleluia, contra o nosso adversário invisível e lutamos também contra a nossa natureza humana. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Todos os dias a gente precisa orar a Deus, aleluia, perguntar ao Senhor: Senhor, onde eu preciso ser melhorado, o que eu preciso fazer, aleluia, para que eu continue mantendo esse relacionamento com o Senhor. Porque é assim, queridos, aleluia, o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor virá num fechar e abrir de olhos, é muito rápido. Louvado seja o nome do Senhor. E se o Senhor voltar hoje, a igreja subiria para a glória com Ele? Aleluia. Então essa é a pergunta que eu me faço todo dia, essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos todos os dias. Eu tenho costume, eu comento com alguns, aleluia, que as pessoas me acham louco, aleluia, porque dirigindo, trabalhando, às vezes eu falo sozinho, aleluia, eu pergunto as coisas e eu mesmo respondo para mim. Aleluia, parece uma loucura, mas a mente ela fica o tempo todo, aleluia, projetando coisas para tentar melhorar, que as pessoas que estão ao redor e não conseguem entender esse tipo de posicionamento, vai falar: esse cara está precisando tomar remédio para calmante, ele precisa tomar Gardenal, não é possível, esse cara está ficando maluco. Mas nós somos sim, queridos, somos loucos pelo amor de Deus, aleluia, somos gratos pela obra que foi realizada naquela cruz, aleluia, o sacrifício que nos trouxe a paz, queridos, aleluia, aleluia, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E hoje nós temos essa liberdade, aleluia, de falar do amor de Deus, essa liberdade de ir e vir, andar com a cabeça erguida, sem medo, aleluia, sem temor, porque a gente sabe que quem nos justifica é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Então, nós cometemos o erro grave de não projetarmos para a vida eterna. Aleluia, é tanta preocupação em ter, aleluia, corremos de um lado para o outro, queremos adquirir bens materiais e nenhuma preocupação em ser, aleluia. Nós precisamos ser, queridos, para que possamos ter. A Bíblia diz que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas elas serão acrescentadas em nossas vidas. Aleluia. Existe uma inversão de valores que tem prejudicado as igrejas na face da terra. Aleluia. Eu estou tão atarefado, estou trabalhando tanto que eu não tenho tempo mais de falar um bom dia para Jesus, uma boa noite para Jesus. Aleluia, que eu não tenho tempo mais de estar na igreja. Aleluia. E essa inversão de valores, querido, parece que cega as pessoas. É como Jesus diz: olha, que existe uma escama, aleluia, vendando os olhos dos cristãos, e essa trave, essas escamas, elas precisam cair por terra, para que enxerguemos verdadeiramente o verdadeiro sentido da vida, o que é adorar a Deus, o que é servir a Deus, o que é estar no espaço desse, aleluia, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos, aleluia, agir em conformidade à palavra de Deus, aleluia, para que possamos ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre nós sem medida. Aleluia. Então nós não podemos pensar na fé apenas como um meio de solucionar os nossos problemas terrenos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender que a fé, ela tem os seus efeitos colaterais, querido. Ou seja, aleluia, nos momentos de adversidade, de luta, de tribulação, aleluia, mas vivendo a intervenção de Deus todos os dias na nossa vida.
é quando você está lavando a sua roupa, é quando você está dirigindo seu carro, quando você está no seu trabalho, aleluia. Em todos os momentos você precisa entender, aleluia, que Deus ele está no controle da tua vida, aleluia. E outra coisa, se nós não víssemos, aleluia, o agir de Deus, o mover de Deus, o resultado da nossa devoção a Deus, nós já teríamos sucumbido há muito tempo. O salmista diz lá no Salmo 27:13, aleluia, louvado seja o nome do Senhor: se eu não visse o bem do Senhor na terra dos viventes, certamente eu pereceria. Aleluia. Já pensou nós dedicarmos a nossa vida, aleluia, indo e vindo, participando de todas as atividades da igreja, aleluia, sem conseguir enxergar os benefícios que foram conquistados na cruz do Calvário pela nossa vida? Aleluia. Nós seríamos as pessoas fadadas ao fracasso. Aleluia. A incredulidade impregnaria o nosso coração e com certeza nós já não teríamos mais, aleluia, essa disposição de estar na casa do Senhor, aleluia. Mas o Espírito de Deus que habita em nós, a palavra que foi enxertada em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado, nos impulsiona, nos motiva a estar aqui, ainda que os nossos olhos não vejam, nós continuamos crendo. A palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu, aleluia. Nós não vimos, mas cremos que Jesus é o Salvador da nossa vida, é o autor e consumador da nossa fé, e tem direcionado ela da melhor maneira possível. Aleluia. Talvez você não consiga ver, você deve ter esquecido, não é saudosismo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas tinham bens materiais, aleluia, tinha dinheiro, aleluia, tinha uma gorda conta bancária, tinha negócios prósperos, aleluia, por se apegar tanto a essas coisas, Deus permitiu que essas pessoas perdessem tudo, para que pudessem se achegar até a Ele, e tivesse a sua vida novamente reatada, a sua aliança com Ele. Eu conheço várias pessoas que passaram por esse processo, aleluia. É muito difícil, é melhor nós virmos arrebentados para a presença de Deus, e Deus prosperar a nossa vida, do que corrermos atrás do ter, aleluia, perdermos tudo, voltar para Cristo, assim como Jonas, aleluia. Jonas podia ir de navio bonitinho até a cidade de Nínive, louvado seja o nome do Senhor, e lá apregoar a justiça de Deus. Começou a fazer biquinho, aleluia, tentou fugir da presença do Senhor, aleluia, foi engolido por um grande peixe, louvado seja o nome do Senhor, foi cuspido como algo indigesto na beira da praia, aleluia, mas teve que fazer a vontade de Deus. Se Deus tem um propósito, um projeto específico na vida de uma pessoa específica, pode espernear, pode reclamar, pode murmurar, pode tentar fugir da presença do Senhor. O meu Deus está dizendo aqui nesta manhã que existem projetos específicos para cada vida, e se tem pessoas passando por situações, aleluia, de adversidade, é porque tem oferecido resistência aos projetos que Deus estabeleceu para você. Mas o Espírito Santo fala hoje e diz aqui fortemente no meu coração: olha, o tempo é hoje de você voltar ao primeiro amor, de voltar para os trilhos, porque eu quero te abençoar, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, o texto diz: quando passares pelas águas, e quando passares pelo fogo. Amém? Ele está dizendo: olha, é questão de tempo. Você vai passar pelas águas, você vai passar pelo fogo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É como se ele estivesse dizendo: olha, pode ficar tranquilo, não precisa nem crer, nem orar, porque você vai passar por essa situação. Aleluia. Hoje não, nós temos aí embarcações aí impressionantes, aleluia. Mas na época, pontes, na época não tinha nada disso, as pessoas corriam risco de afogamento, aleluia. Deus precisou abrir o Mar Vermelho, Deus precisou abrir o Rio Jordão, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Deus está querendo dizer com isso? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que você não está só. Deus está dizendo aqui: olha, eu estou
contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você olhe diante dos seus olhos, você vê uma grande impossibilidade de tomar posse da tua bênção, mas o Senhor está dizendo nesta manhã, aleluia, você não pode, eu posso, você não é, eu sou, aleluia, você não consegue, mas eu consigo, eu sou o teu Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor dos exércitos. Basta uma palavra minha para eu agir na tua vida, é a minha glória descer sobre você, te agraciar, te alcançar e você glorificar e cantar o hino da vitória. O Espírito de Deus quer mover na tua vida nesta manhã. Dá lugar, igreja, abre o teu coração, Ele quer se manifestar a você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João 16:33 foi como se Jesus tivesse feito uma promessa para você. Aleluia. Nesse mundo tereis aflições. Aleluia. Isso é um tipo de coisa, como eu já disse, não precisa nem orar. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Ou vocês acham que servir a Deus é ver uma vida pacata, tranquila, sem oposição no mundo espiritual? Quanto mais você faz, mais os ataques do adversário se intensificam contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Deus está dizendo, olha, não tenha medo. Aleluia. Sabe que nós precisamos gerenciar essa reação interna, queridos, que é o medo. O medo em certas situações é até bom, é uma forma de defesa, de você fugir da aparência do mal. Mas o medo em excesso impede você de exercer a sua fé. Aleluia. Então aqui, querido, nós ouvimos pregadores dizer, olha, use a sua fé, aleluia, coloque ela em prática. Mas nós precisamos entender como usar a nossa fé. Aleluia, precisa ser explicado isso. Existe um princípio esclarecedor sobre o fundamento da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz, neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Parece contraditório. Aleluia. Na nossa mente humana, a primeira coisa que vem no nosso pensamento é, mas ele era Deus, por isso que ele venceu o mundo. Ele era Deus, mas também era 100% humano. Ele sofreu na carne as aflições de passar 3 anos de ministério nessa terra, aleluia, pregoando o Evangelho e trazendo salvação aos povos que já se encontravam perdidos. Aleluia. Ah, mas ele era Deus, por isso que ele venceu o mundo. A palavra de Deus vai dizer em 1 carta João 5:4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Então esse recurso para vencer o mundo, queridos, é a nossa fé. Amém? Nós temos total condição de vencer as aflições desse mundo, diante das impossibilidades. Aleluia. Você vai continuar dando passadas firmes, ainda que tudo ao teu redor se apresente na escala do impossível. Você vai continuar crendo, não, eu vou porque Deus é comigo. Aleluia. Hoje está ruim, mas amanhã vai melhorar. Aleluia. Hoje é noite, mas vai amanhecer. Hoje eu estou chorando, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Deus jamais vai ficar conivente diante da tua situação de dor, de choro. Ele é um Deus justo e te ama. Ele te alcançou e nos trouxe para perto com cordas de amor, e é por isso que você está aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A fé tem 2 estágios distintos, querido. Aleluia. Correr aqui por causa do horário. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que acontece dentro de nós é o primeiro deles. Às vezes o medo e as circunstâncias, elas se apoderam de nós, eliminando qualquer iniciativa de exercer esse atributo de Deus. Quantas vezes nós paramos diante dos obstáculos? Aleluia. Você vem com toda a força, com todo o vapor. Aleluia. Não, eu vou conseguir, já tem aqui na minha cabeça o meu projeto. Vai orar, desce. Com a primeira adversidade que você encontra, você já começa a murmurar, você já começa a tirar o pé, você já começa a retroceder. João estava preso, aleluia, quando viu que ia ser
decapitado, louvado seja Deus, vai lá e pergunta se esse é o Cristo mesmo ou a gente há de esperar por outro. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, nós não podemos viver de circunstâncias. Aleluia, a luta vem, mas ela vai embora, a bênção vem e fica. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a tribulação vem, mas no outro dia a tempestade de sábado veio, devastou vários lugares, mas passou, foi embora. As tempestades da tua vida vão embora se você se submeter à vontade de Deus. Deus está dizendo: o vento vai passar, eu estou no comando da tua vida. Aleluia, creia nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se entregar às adversidades, às lutas, às tribulações, Provérbios 24:10 diz: aleluia, se te mostrares frouxo no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Eu sou derrotado mesmo. Eu não consigo mesmo. Eu não posso mesmo. Não está resolvendo nada na igreja. Vou parar. Aleluia, tudo que você fala, aleluia, o adversário ouve e lança contra a tua própria vida. É verdade, Deus. Você está patinando no mesmo lugar. Você está amarrado no mesmo lugar. Aleluia, por conta desse posicionamento infantil e muitas das vezes por falta de sabedoria. Aleluia, deixando que o adversário entre na tua vida. E sabe qual é a função dele, né? Qual é? E destruir. E isso ele faz com louvor. Ele faz de uma forma plena. Ele vem infiltrando comportamentos, aleluia, costumes, aleluia, na sua vida, na sua mente, no meio da sua família, no interior da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Entrou um espírito e não tem nada não. Aleluia, não tem nada não. Não tem nada não. Não tem nada não. Ele não vai vir, como eu sempre digo, com tridente na mão, chifre, cor avermelhada, não. Aleluia, ele vai vir devagarinho. Aleluia, porque se ele vir de forma súbita, aleluia, o crente recua. Ele vai bem devagarinho. Se tem uma coisa que o adversário ele é muito paciente. Ele não tem pressa de te matar. Às vezes não quer nem te matar, te arrancar da igreja. Às vezes ele quer te matar dentro da própria igreja. Aleluia. Quantos crentes dentro da igreja? Aleluia, mortos. Eita Deus da glória. Quantos crentes dentro da igreja? Tem nome de que vive, mas está morto. Aleluia, não tem mais força para orar, não tem mais força para lutar, não tem mais força para ler a Bíblia, não jejua mais, não consagra mais. Aleluia, não fala mais com Deus. Quantos crentes dentro das igrejas? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com medo, aleluia, de ter a sua vida exposta, aleluia, dizendo: não, o pastor vai saber que eu não estou bem, aleluia, o meu departamento vai saber que eu não estou bem. Não se esqueçam que existe um Deus, cujos seus olhos é como chama de fogo sobre os seus pequeninos. Dele nós não conseguimos ocultar nada, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o texto também fala, aleluia, sobre passar pelas águas. Mateus 14:22, a Bíblia diz que Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem lá do outro lado. Aqueles homens conheciam muito o mar, eram pescadores profissionais. Aleluia. Mas Jesus os levou até lá. Aleluia. Em meio a uma grande tempestade, Jesus apareceu andando sobre as águas. Pedro, ele tinha fé. Aleluia. Pedro tinha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque quando ele viu Jesus, as pessoas ficaram atemorizadas, achando que era um fantasma. Quando ele viu que era Jesus, Jesus falou: não temas, sou eu. Quando ele ficou sabendo que era Jesus: Senhor, peço-te que me permita que eu ande sobre as águas. Pedro, a princípio, aleluia, começou a andar sobre as águas, queridos. Quando ele chegou em determinado ponto, ele olhou do lado, olhou do outro, viu o vento batendo em ímpeto à proa do barco, viu as ondas do mar. O medo começou a fazer com que Pedro
naufragasse, sucumbisse, ele começou a afundar. Manda o medo embora. O amor lança fora todo medo. Aleluia. Deus tomou Pedro pela mão e tirou ele, um homem de pouca fé. Oh, glória. Eu tenho o costume de brincar. Se tiver uma lagoa cheia de jacaré, de crocodilo, quem é louco para pular lá dentro? Ninguém. Aleluia. Ninguém pula lá. Mas se o seu filho cair lá, você não pula? Você arregaça as mãos, você sai na bancada com o jacaré, com o crocodilo. O amor lança fora todo medo. O amor que nós temos a Deus, queridos, não pode deixar que o temor, o medo venha impregnar o nosso coração. O amor que nós temos pela nossa família, aleluia, não pode impedir, não pode fazer com que o medo trave a nossa responsabilidade de expor a palavra, aleluia, de trazer princípios bíblicos para que eles se convertam e tenham o mesmo segmento que você, porque para nós chegarmos em cima do altar como esse, aleluia, não foi fácil, não foi luta, foi tribulação, perseguição, choro, muita oração, muito monte, mas Deus nos honrou, porque se nós estivéssemos recuados, certamente não estaríamos aqui. Estaríamos lá de novo, nas favelas, no tráfico, no crime, nas drogas, na prostituição. Aleluia. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, esse não é apto para entrar no reino de Deus. Aleluia. Eu não sei o que eu estou dizendo, aliás, eu até sei porque eu estou dizendo isso. Aleluia. Porque se você desistir agora, você vai jogar fora tudo aquilo que com muito choro, lágrima, você conseguiu conquistar na presença do Senhor. Aleluia. Deus está dizendo nessa manhã, aleluia, o seu comportamento pode lançar fora aquilo que com muito custo você conseguiu conquistar. Posição, não somente na vida secular, mas na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pastores, músicos, obreiros, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que a luta não é fácil, mas estamos junto à terra boa. Vamos orar, vamos consagrar, porque Deus certamente nos dará vitória, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Daniel, capítulo 3, fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei criou um edito lá que, ao som de alguns instrumentos musicais, eles deveriam se prostrar diante da estátua que foi criada por ele. Aleluia. Aqueles homens não se prostraram. Aleluia. Porque eles conheciam muito bem aqui a lei de Moisés, louvado seja o Senhor. Não fará para ti grandes imagens de escultura, nem se prostrarão diante delas, nem as adorarás. Aleluia. Quando o rei aqui baixa o decreto para se prostrarem, eles não descem, eles preferem ficar com a palavra. Olha para Daniel lá na Babilônia. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Tentaram mudar o costume alimentar, a sua crença. Aleluia. Tentaram mudar Daniel. Ele se manteve íntegro em uma terra estranha. Irmãos, tem crente que é só crente dentro da igreja. Nós não podemos nos amoldar ao recipiente desse mundo. Não podemos nos adaptar, aleluia, nos lugares onde passamos, irmãos. Nós precisamos fazer a diferença, causar influência e não ser influenciado. Aleluia. Existe uma arma poderosa aqui e aqui, dentro de você, que precisa ser usado, precisa ser compartilhado. As pessoas precisam saber, queridos, nesse século que nós vivemos, que ainda Deus, Ele continua curando, continua restaurando, continua salvando almas, continua salvando vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 34, diz assim, olha, que pela fé alguns homens apagaram a força do fogo. Quando passares pelo fogo,
eles não te queimarão, nem as chamas arderão em ti. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão, não te submergirão. Aleluia. Fogo, água, figura de adversidade. Não pense que vão cessar as lutas, as guerras. Aleluia. Elas vão continuar. Louvado seja, não sinto muito te dizer isso. Aleluia. Mas existe uma arma poderosa que você pode usar contra isso, para que você não venha sucumbir. Aleluia. Faça o que é correto, porque é impossível você fazer as coisas erradas e no final dar certo. Aleluia. Se você começar certo, vai terminar certo. Se você começar errado, vai terminar errado. Aleluia. Nem que seja necessário você colocar a bola no chão e começar de novo. Aleluia. Faça isso. Comece de novo. Senhor, que Deus triture a tua revassor, Deus sabe. Que Deus triture a tua vida nesta manhã. Aleluia. Que Deus te amasse, te quebre. Aleluia. Que Deus te coloque na roda do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nesta manhã venha fazer um vaso novo, que lhe pareça bem aos teus olhos. Que Deus possa pegar você, virar dos avessos, moer, levacer, assai, e colocar você de pé de novo. Recomece, nunca é tarde. Enquanto há fôlego de vida, há esperança de sermos pessoas melhores. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia.